Quando uma pessoa tem dificuldade em falar não, ela tem dificuldade, na verdade, de reconhecer quem é ela mesma. Por quê? Eu vivi muito tempo em função de outras pessoas. Eu tinha a minha profissão, eu tinha a minha vida, mas a prioridade sempre foi resolver as coisas dos outros. E eu acredito que todas as pessoas que têm dificuldade em dizer não vão se identificar com isso, porque você até tem as suas coisas para fazer, suas coisas para resolver, mas quando alguém te aciona, a primeira coisa que você faz é sair correndo para resolver essa coisa que a pessoa te pediu. Bom, a primeira questão que eu vejo nessa dificuldade em dizer não é você buscando um espacinho para ser aceito, um espacinho para ser amada. É como se você não fizer tudo para todo mundo, se você não correr para resolver as coisas dos outros, se você não deixar de fato as suas coisas de lado, é como se você não fosse ser aceita, ser amada pela sua família. Eu acho que em primeira instância é a questão da família mesmo, acho que pega bem forte para muita gente. E daí você começa a expandir isso para amigos, para colegas de trabalho, e aí você vai deixando a sua vida de lado e fazendo tudo para todo mundo. Quando você se dá conta, você já nem sabe mais quem é você, o que você gosta, o que você tem vontade de fazer, o que você almeja, você já não tem mais objetivos. Talvez pelo esforço que você faz, né? Você fica esperando de volta um reconhecimento, um carinho, e daí quando esse reconhecimento não vem, ou quando essas pessoas que te pedem tantas coisas e tal, elas não te retribuem de certa forma que você está esperando, aquilo vai se transformando numa bola de neve sentimental e mágoas e um monte de coisa que futuramente vai começar a te atrapalhar. Bom, eu tô falando sobre isso porque eu fiz uma postagem no Instagram e nessa postagem eu coloquei 5 opções das coisas que pra pessoa colocar, das 5 opções, o que ela tinha mais dificuldade na vida. E o que ganhou, assim, disparadamente na frente foi a questão do não saber dizer não. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Contando um pouco da minha história, tinha dificuldade em saber o que eu gostava de fazer, o que a Kiara gostava de fazer, porque eu não fazia, de fato, eu não fazia nada do que eu gostava, porque eu não sabia. E aí, bom, o que eu posso dizer para as pessoas que estão passando por essa situação é o seguinte: a primeira coisa, autoconhecimento. O autoconhecimento ele é muito importante porque você identifica os seus pontos, sabe onde você está pecando, quais são as suas maiores dificuldades, quais são os seus maiores desafios. E aí quando você vai se autoconhecendo, você consegue desenvolver ferramentas para que você mude toda aquela situação que está desequilibrada, toda aquela situação que não está fazendo bem. Você precisa ter esse olhar para dentro de você, sabe? Você precisa, em determinados momentos, saber dizer não, mas de uma forma amorosa, porque eu acho que o que a gente compara demais, assim, poxa, eu vou dizer não, eu vou ser mal educada com a pessoa, sabe? É egoísmo meu não fazer tal coisa pela outra pessoa. Quando você se coloca na posição de pegar a responsabilidade de outras pessoas para você, o fardo começa a ficar muito pesado, porque não é seu, não é uma história sua, não é um problema seu. E aí quando você se aposta dele para resolver, o que para outra pessoa seria uma coisa talvez simples para resolver, para você pode ser simples, mas vai ser pesado. Quando alguém te pede alguma coisa, você para e pensa, isso é problema meu? Sabe, existe uma maneira de eu ajudar a outra pessoa a resolver isso, mas sem eu carregar a responsabilidade para mim? Eu dava uma ajudadinha de certa maneira, mas eu tirava o meu corpo fora, eu tirava a responsabilidade das minhas costas. Porque pensa assim, é muito fácil para a pessoa que está mandando você fazer alguma coisa, que está te dando aquela responsabilidade, é muito fácil ela jogar na tua mão e esquecer daquilo. Olha como fica leve para o outro, né? Te pede um favor,
mas esse favor se transforma numa responsabilidade de uma coisa que nem é sua, né? Então, quando a gente começa a ter esse olhar, a gente consegue pensar em maneiras simples de auxiliar. Então, eu não estou falando não, mas eu não estou carregando aquela responsabilidade, né? Então, é uma primeira maneira de começar a se desvincular dessas pessoas que começam a sobrecarregar a gente, tá? A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: por que eu tenho dificuldade em dizer não? Uma coisa que acontecia muito comigo também é o seguinte: eu inconscientemente eu pegava tudo de todo mundo porque eu não queria olhar para dentro de mim. Existiam muitas coisas dentro de mim que eu precisava resolver, que eu precisava entender, que eu precisava olhar, né? E aí, como a gente olhar para dentro, a gente resolver aqui dentro, às vezes é dolorido, quando isso se tornou tóxico para mim, eu precisei olhar para isso. E aí, quando eu comecei a investigar, foi quando eu descobri que, na verdade, quem pegava toda a responsabilidade do mundo era eu mesma. E aí foi o momento que eu precisei devolver a responsabilidade de cada pessoa para ela mesma. E aí eu comecei a olhar para dentro de mim, aí eu comecei a me trabalhar, eu comecei a me conhecer e eu comecei a realmente descobrir quem era a Kiara. Porque até então eu nem sabia quem era eu mesma, eu fazia questão realmente de pegar toda a responsabilidade do mundo para eu não ter tempo de olhar para dentro de mim. Então isso também pode estar acontecendo com você e eu acho que é um momento bacana aí para fazer essa reflexão, né? Às vezes eu conheço muitas mulheres que reclama demais de ter que buscar o filho na escola, de ter que fazer tudo, que às vezes é motorista do filho, que busca na escola, que vai levar para futebol, que vai levar para aula de piano e fica o dia inteiro atrás da criança. Só que daí, quando você vai conversar um pouquinho mais com a pessoa, na verdade ela faz isso para que ela não se sinta uma pessoa vazia, para que ela realmente se sinta tendo uma serventia, tendo os afazeres dela, para que outras pessoas, isso que eu tô falando é inconsciente, tá? Para que outras pessoas não chamem ela de madame do sofá, né? Uma pessoa que não faz nada, que não trabalha, enfim. E então ela precisa se sobrecarregar de afazeres para que ninguém fale que ela não faz nada, tá? Isso também é uma coisa que eu identifico muito conversando com algumas pessoas. E assim, eu acho que a boa notícia é que a qualquer momento a gente pode mudar. A gente pode perceber o que está mascarando esse nosso não conseguir falar não conseguir olhar para a nossa vida, porque eu acho que o fato de não falar não é muito mais isso, é muito mais você não conseguir olhar para a sua vida, não conseguir identificar as suas prioridades, então você sai pegando as coisas dos outros, porque tudo somos nós, né? Se eu não consigo falar não, é porque tem alguma coisa aqui dentro que está mascarando essa situação. Então, quando eu consigo identificar, eu consigo mudar. A boa notícia é essa. Então, a qualquer momento que você decidir mudar, basta você iniciar um processo de autoconhecimento, identificar os seus padrões, por que você está trabalhando nesses padrões, e aí você consegue, através da autoobservação, você consegue ir mudando algumas pequenas coisas, e dessas pequenas coisas você vai mudando para coisas maiores. Nesse meio do caminho você vai liberando espaço para você olhar para quem é você, olhar para sua vida, para as coisas que você gosta de fazer. Aí você começa a alimentar a sua alma. É um caminho lindo. Aí é um processo maravilhoso que você, a cada momento, você fica melhor, você se descobre uma pessoa diferente e aí você entra nesse processo de evolução que eu posso dizer que é a coisa mais gratificante que tem no mundo. Então é isso, eu acho que essa questão de não falar não conseguir falar não, é muito de você realmente não estar conectada com você mesmo, não conseguir olhar para dentro de você. E esse processo de autoconhecimento vai te ajudar, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.